Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado sintaxe de concordância nominal. No nosso vídeo anterior nós falamos de sintaxe também, mas foi de colocação pronominal. E agora vamos falar da sintaxe de concordância verbal. Bem, a sintaxe, ela nos ensina, galerinha, que existem determinados termos que vão se flexionar, ou seja, eles vão variar para concordar com outros, né? E a concordância nominal, ela trata especificamente da concordância do substantivo com termos que se referem a eles, que a gente chama de determinantes. Que termos seriam esses? Artigos, pronomes, numerais, adjetivos, particípios. Então, esses termos têm que estar concordando com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Como nós vamos ver. Eu trouxe um conceito aqui, né, de concordância nominal, onde coloquei a concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo, que são os determinantes que eu falei: artigos, adjetivos, pronomes, numerais e particípios. Basicamente, ocupa-se da relação entre nomes. Lembre-se, normalmente o substantivo funciona como núcleo de um termo da oração. Então, a palavra-chave dentro da concordância nominal, gente, é substantivo, tá? Então, o substantivo terá grande importância dentro da concordância nominal. Por quê? Porque os determinantes, no caso, artigos, adjetivos, pronomes, numerais e particípios, esses determinantes eles vão ter que se flexionar, ou seja, variar, para concordar com este substantivo. Correto? Isso que é a concordância nominal. Claro, a gente tem uma regra geral que a gente vai ver e a gente tem que estar atento também às regras específicas. Correto? Então vamos em frente. Eu trouxe aqui duas frases para exemplificar a questão do substantivo, né, que é o núcleo dentro da oração, e os termos que se referem a ele, que tem que estar concordando, como eu já falei anteriormente, né? Tem que estar concordando em gênero e em número. Então, eu trouxe esta primeira frase aqui: as nossas duas irmãs pequenas estão aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, galerinha, é identificar o substantivo. Então, nesta frase aqui, eu tenho um substantivo, que no caso é irmãs. Tá aqui o substantivo irmãs. E tenho termos que se referem a esse substantivo. Quais são, nesta frase aqui, os termos que se relacionam com o substantivo irmãs? Eu tenho as, que é um artigo, né? Nossas, que é um pronome possessivo. Duas, que é o numeral. E tenho pequenas, que é o adjetivo. Então, essas palavras, esses determinantes, eles se referem ao substantivo irmãs. Ora, irmãs é um substantivo que nesta frase está no feminino plural. Então, os termos que se referem a esse substantivo, eles têm que estar concordando, correto? Com esse substantivo. E é o que está acontecendo. Se irmãs está no feminino plural, então aqui o artigo as tem que se flexionar para concordar com o substantivo. Então, as irmãs. Nossas, pronome possessivo, também se flexionou para o feminino plural para concordar com irmãs. O numeral duas também se flexionou para concordar com esse substantivo. E o adjetivo pequeno, no caso, se flexionou para o feminino plural, pequenas, para concordar com este substantivo, correto? Então, isso é a regra geral de concordância nominal. O estão, gente, é verbo, então não entra aqui. Eu não estou falando de concordância verbal, estou falando de concordância nominal. Quando eu falar de concordância verbal, aí sim, o grande centro das atenções será o verbo, mas não é o caso aqui, tá? Então, o verbo não entra, tá ok? E o aqui é advérbio, o advérbio também não entra nessa história, correto? Tem uma outra frase onde eu escrevi assim: estas obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca antiga. Então, nesta frase eu vou encontrar dois substantivos: obras e biblioteca. Então, o primeiro passo é identificar o substantivo ou os substantivos.
E depois eu vou identificar os termos que se referem a esses substantivos. No caso, em relação a obras, eu tenho dois determinantes aqui. Estas, que é um pronome, e maravilhosas, que é um adjetivo. Então, estas se flexionou para concordar com obras e maravilhosas também se flexionou para concordar com obras. Obras está no feminino plural e os determinantes se flexionaram também para o feminino plural. Aqui, ó, biblioteca. Em relação ao substantivo biblioteca, eu só tenho um determinante aqui que se refere a ele, que é o adjetivo antigo. Então, o antigo se flexionou para o feminino singular para concordar com biblioteca. Correto, galera? Então, isso é a concordância nominal. Vamos em frente aqui, a regra geral, que eu já havia falado anteriormente, né? Diz assim, a regra geral de concordância nominal diz que todos os determinantes, adjetivo, numeral, pronome, artigo, devem harmonizar-se quanto ao gênero, masculino e feminino, e ao número, né? Número gramatical, singular e plural. Então, esses determinantes têm que estar concordando em gênero e em número com o substantivo. Portanto, substantivo no feminino singular, determinantes também. Caso esteja no masculino plural, os determinantes o acompanham. Então, não pode haver discordância entre o substantivo e os seus determinantes. Aí eu tenho uma outra frase aqui. As 3 amigas fiéis foram ao shopping. Aqui eu tenho 2 substantivos, amigas e shopping. Correto, galera? Então, em relação aqui ao substantivo amigas, eu tenho 3 determinantes, tá ok? Quais são esses 3 determinantes? O artigo, as, o numeral 3 e o adjetivo fiéis. Todos eles dizem respeito ao substantivo amigas. Se flexionaram para o feminino plural para concordar com este substantivo. Em relação ao shopping aqui, eu não tenho determinantes para ele, tá? Ok, galera? Então, vamos aqui para uma observação. A inclusão da preposição entre o substantivo e o adjetivo não impede a concordância. Então, se entre o substantivo e o adjetivo eu tiver uma preposição, isso não vai impedir que a concordância seja feita, que ela se realize. Como nos exemplos aqui, ó, infeliz do paciente. Então, eu tenho o substantivo paciente e tenho o adjetivo infeliz. E tenho aqui entre eles a preposição do. Lembra que esse do é a união de de mais o. De mais o, do, tá? Mas não me impediu, né? Mesmo tendo entre o adjetivo e o substantivo a preposição, isso não impede que a concordância ocorra, tá ok? Se eu tirar esse do aqui, não ficaria infeliz paciente? Ou paciente infeliz? Normalmente, né, gente? Se paciente aqui tá no singular, infeliz também está no singular. Olha aqui o outro exemplo. Coitadas das moças. Moças, o substantivo no feminino plural. Aqui eu tenho o adjetivo coitadas também no feminino plural, concordando com esse substantivo. Entre eles eu tenho a preposição das. De mais as, forma das. Tá? Se eu retirar essa preposição aqui, tá? Ficaria o quê? Moças coitadas. Tá? Então, a presença da preposição não impede que a concordância se realize. Copiaram? Desgraçada da jogadora. Então, eu tenho aqui o substantivo jogadora e tenho o adjetivo desgraçada. Entre os dois, eu tenho a preposição da. Não me impede que a concordância seja feita. Tá? Vamos em frente. Agora sim, vamos ver as regras específicas, né? As regras especiais de concordância nominal. Primeira delas, adjetivo posposto aos substantivos. O que é esse posposto, galera? É quando o adjetivo ele se posiciona depois, após os substantivos. Neste caso, eu tenho que ficar atento, porque eu tenho 5 regrinhas aí, tá? Quando o adjetivo ele vier depois dos substantivos. O
que diz a primeira regrinha aqui? Adjetivos se referindo a dois ou mais substantivos do mesmo gênero e no singular, o que você faz com o adjetivo? Tá? Primeiramente, você conserva o gênero dos substantivos e o adjetivo vai para o singular ou plural. Então, vamos lá repetir. Tá? Adjetivo se referir a dois ou mais substantivos do mesmo gênero. Então, se eu tiver, tá, um adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos do mesmo gênero, ou só no masculino ou só no feminino, mas que esteja no singular, esse substantivo esteja no singular. O que é que você faz com o adjetivo que vem depois desse substantivo? Você conserva o gênero dos substantivos e o adjetivo você joga ou para o singular ou para o plural. Como nos exemplos aqui, ó, tem um genro e um cunhado, tá? Perceba que genro e cunhado, eles são do mesmo gênero, galerinha. Genro e cunhado são do gênero masculino. Então, mesmo gênero, e percebam que estão no singular, como diz a regra aqui. Tá? Mesmo gênero e no singular, o que é que você faz com o adjetivo que vem depois deles? Ou você coloca no singular, ou você coloca no plural, como eu coloquei aqui, ó, alto ou altos. Quando você colocou alto, você está concordando com o substantivo mais próximo, então, cunhado, alto. Quando você jogou para o plural, altos, você está concordando com os dois substantivos, correto? Ou seja, você manteve aqui, né, o gênero dos substantivos, tá? O adjetivo também ficou no masculino. Aqui, comprou caneta e agenda. Caneta e agenda são do mesmo gênero. Todos dois são femininos e estão no singular, como diz a regra aqui, ó. Mesmo gênero e no singular. E você fez com adjetivo, ou você coloca no singular ou no plural. Caneta e agenda nova. Quando eu coloquei nova, eu concordo somente com agenda. E novas, eu estou concordando com os dois substantivos. Eu poderia colocar caneta e agenda novo ou novos? Não, porque o que é que diz a regra? Você conserva o gênero do substantivo. Se o gênero é feminino, então o adjetivo tem que ficar também no feminino. Como aqui, os dois são masculinos, então o adjetivo também fica no masculino. Aí você tem a opção de jogar o adjetivo ou para o singular ou para o plural. Vamos em frente a outra regra que diz assim: adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos do mesmo gênero, tá? Novamente, mesmo gênero, agora números diferentes, ou seja, um pode estar no singular e o outro no plural, tá? O gênero continua o mesmo, só que o número agora é diferente. O que você faz com o adjetivo? Você conserva o gênero dos substantivos, só que o adjetivo ele vai obrigatoriamente para o plural. Aqui, ó. Adjetivo vai para o plural obrigatoriamente. Então, eu tenho aqui essas frases. Tenho cunhado e genros altos. Percebam que o gênero é o mesmo, masculino, só que número diferente. Um é singular, cunhado, e o outro plural. Tá? Não importa se o plural vem primeiro do que o singular. Um tem que estar, sempre tem que haver um no singular e o outro no plural. O que eu fiz com o meu adjetivo, obrigatoriamente ele vai para o plural. Por que, professora? Obrigatoriamente ele vai ter que ficar no plural. Porque, meus amores, um dos substantivos está no plural. Então, plural prevalece sobre o singular. Por isso que ficou obrigatoriamente no plural, altos. Novamente aqui, comprou canetas e agenda. Mesmo gênero, tudo feminino, ó, tá? Só que um está no plural e o outro no singular. O que eu fiz com o adjetivo? Obrigatoriamente no plural, conservando o gênero do substantivo. Então, olha só, canetas e agenda é feminino. Então, novas, feminino também. Perceba o que eu falei há pouco? Quem vem primeiro, se está no singular ou no plural, não importa. Olha, aqui primeiro veio cunhado
cunhado no singular e genro no plural. Aqui eu já coloquei o contrário. Primeiro plural, depois o singular. Isso não vai alterar nada. O importante é que o adjetivo tem que ficar no plural, tá ok? Acompanhando também o gênero do substantivo. Se é tudo masculino, então joga o adjetivo para o masculino. Se é todo feminino, joga para o feminino. Vamos à terceira regra, quando o adjetivo vem depois do substantivo. Adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Agora mudou o gênero, né? Um vem no masculino, outro no feminino. E mesmo número. O mesmo número quer dizer, ou tá o mesmo número, né? Deixa eu ver aqui. Adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos de gênero diferente e mesmo número. Ou seja, tem que estar tudo no singular ou tudo no plural. Tá ok? O que é que eu faço com o meu adjetivo, galerinha? O adjetivo vai para o masculino plural ou então concorda com o substantivo mais próximo. Então, o que eu tenho aqui, o que é que diz a regra? Gêneros diferentes e mesmo número. Então, o adjetivo ele vai para o masculino plural ou então ele concorda com o mais próximo. Vamos aos exemplos. Usava short e camisa, gêneros diferentes, olha só. Tá? Um é masculino, outro é feminino. O que eu faço com o adjetivo fica a seu critério. Ou você joga para o masculino plural ou então você concorda com o que estiver mais próximo. Eu coloquei aqui, ó, short e camisa velhos. Joguei tudo para o masculino plural, tá? Mesmo tendo gêneros diferentes, um masculino, o outro feminino, galera, aí você jogou para o masculino plural, por quê? Porque o masculino, ele prevalece sobre o feminino aqui, tá ok? Ou então você jogou para o feminino, no caso velha, concordando com o mais próximo, camisa velha, olha só, camisa velha, tá ok? O outro, tenho sofás e mesas antigos ou antigas. Então, tenho gêneros diferentes. Sofás é masculino, mesas é feminino. Mas eu tenho o mesmo número, olha. Aqui eu tenho tudo no plural. Aqui eu tinha tudo no singular. Aqui eu tenho tudo no plural. O que é que acontece com o adjetivo que vem depois desses substantivos? Eu jogo tudo para o masculino plural ou concordo com o mais próximo. Então, eu coloquei antigos, que diz a regra, masculino plural, né? Ou, no caso, antigas. Por que eu coloquei antigas? Porque está concordando com o mais próximo, que é mesas. Correto, galerinha? Vamos ao próximo. Adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes e números diferentes. Olha, tudo é diferente aqui, tá? Gênero, um vem no masculino, outro no feminino, número, um no singular, outro no plural. O que é que você faz com o adjetivo? É a mesma regra do anterior. Ou você joga tudo para o masculino plural, ou você concorda com o substantivo que está mais próximo. Então, eu tenho aqui rios e floresta. Olha só, gêneros diferentes. Rios é masculino, floresta é feminino. Números diferentes. Rios é plural, floresta é singular. Que eu fiz com o meu adjetivo imenso, joguei tudo para o masculino plural, imensos, tá aqui, imensos, ou concordo com o mais próximo é floresta, então floresta imensa, toalhas e cobertor sujos ou sujo, toalhas e cobertor, gêneros diferentes, toalhas é feminino, cobertor é masculino. Números diferentes, toalhas é plural, cobertor é singular. O que é que diz a regra? Tudo para o masculino plural, sujos, tá aqui sujos, ou concordo com o mais próximo. Qual é o mais próximo? Substantivo mais próximo? Cobertor. Então, cobertor sujo, tá? E a nossa última regrinha de adjetivo depois do substantivo. O adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos sinônimos, né? Sinônimos, significados semelhantes ou parecidos. O que eu faço com o meu adjetivo? O adjetivo concordará em gênero e número com o substantivo que estiver mais próximo dele, tá? Então, quando eu tiver substantivos sinônimos,
o meu adjetivo vai concordar com o substantivo que estiver mais próximo dele. Exemplo, raiva e ódio violento. Ó, raiva e ódio são substantivos sinônimos, tá? O que eu fiz com o meu adjetivo? Concordei com o substantivo mais perto, ódio. Ódio violento. Aí não poderia dizer ódio violenta, tá? Se ódio é masculino singular, então o adjetivo masculino singular. Tenho por ela, aqui, ódio e raiva violenta, né? Novamente aqui os sinônimos, né? Substantivos sinônimos e o violenta concordando com raiva. Raiva violenta. Tenho por ele amor e paixão sincera. Amor e paixão são substantivos sinônimos. E o sincera está concordando com paixão. Paixão, feminino singular. Sincera, feminino singular. Tenho por ele paixão e amor sincero. Amor, masculino singular. Sincero, concordando com este substantivo que também está no masculino singular. Então, essas são as regras quando o adjetivo se posiciona após o substantivo. Na apostila de vocês há outros exemplos, depois vocês dão uma olhada com carinho. Agora, quando o adjetivo ele vem antes do substantivo ou dos substantivos. Então, eu tenho aqui adjetivos anteposto aos substantivos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas regrinhas em relação a isso. Quando eu trabalho com substantivos comuns e quando eu trabalho com substantivos próprios. Então, vamos falar primeiramente dos substantivos comuns. Adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos comuns, bem fácil essa regrinha. Concordará em gênero e número com o substantivo mais próximo, tá? Então, galerinha, quando eu tiver substantivos comuns, o adjetivo que vem antes desses substantivos vão concordar em gênero e em número com o substantivo que estiver mais perto deles. Então, aqui, usava velhas roupas e relógio. Percebam que roupas está no feminino plural, então eu joguei também o adjetivo para o feminino plural, velhas, velhas roupas. Usava velho relógio e roupas, tá? Relógio, masculino singular, então eu joguei o adjetivo também para o masculino singular, velho, tá ok? Maria tem boa memória e talento, memória, tá? Feminino singular, boa, se flexionou para concordar com ele, tá? Maria tem bom talento e memória, talento masculino singular, então o bom se flexionou para concordar com ele. Lembrando que todos esses aqui são substantivos comuns. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. Roupas, feminino plural. Caídas se flexionou para concordar com roupas. Roupas caídas. Encontramos caídos os prendedores e as roupas. Prendedores, masculino plural. Caídos se flexionou para concordar com ele. Tá? Prendedores caídos. Beleza, galerinha? Então, vamos agora aos substantivos próprios. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui de substantivos próprios? Bem, adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos próprios, ele irá sempre para o plural, ou seja, o adjetivo sempre ficará no plural. Só que ele vai obedecer a duas regrinhas aí, ó. Se tiverem o mesmo gênero, tá? Se os substantivos, no caso, tiverem o mesmo gênero, o adjetivo conserva o gênero dos substantivos. Se for tudo, vamos dizer assim, se os substantivos forem todos masculinos, o adjetivo fica no masculino, tá ok? Se os adjetivos forem todos femininos, se os substantivos forem todos femininos, o adjetivo também fica no feminino. Mas se forem substantivos de gêneros diferentes, o que acontece? Aí o adjetivo se flexiona para o masculino, tá ok? Ou seja, o adjetivo masculino ele se sobrepõe sobre o feminino. Lembrando que esse adjetivo sempre vai ficar no plural, nada de singular. O que você vai ter que prestar atenção é no substantivo. Então, eu tenho aqui, ó, li os livros dos talentosos Guimarães Rosa e Jorge Amado.
Percebam que os substantivos Guimarães Rosa e Jorge Amado, tá? Eles são do mesmo gênero, é masculino. Então, eu vou pegar o meu adjetivo e vou jogar para o masculino também, tá ok? E sempre no plural, ó, talentosos. Tá bem, gente? Entenderam? Aqui, as graciosas Joana e Cecília vieram nos visitar. Dois substantivos próprios, lembra que nós estamos falando de substantivos próprios, tá? Dois substantivos próprios do gênero feminino. O que eu faço com o adjetivo? Feminino também, tá? Lembra que é concordância nominal, tá? Então, aqui, ó, as graciosas Joana e Cecília. Ok, galerinha? Lembrando que esse adjetivo sempre no plural. Você só vai concordar com o substantivo, tá? Mas se os meus substantivos próprios forem de gêneros diferentes, o que acontece com o adjetivo, galerinha? O adjetivo vai ficar no masculino. Masculino. Então, aqui eu tenho, olha, Joana d'Arc, grande heroína da Revolução Francesa, né? Joana d'Arc e El Cid, grande herói espanhol. Então, Joana d'Arc é feminino, El Cid masculino, gêneros diferentes. O que acontece com o meu adjetivo destemido? Fica no masculino. Neste caso, o masculino prevalece sobre o feminino. E sempre no plural. Não esqueçam, admiro os destemidos Joana d'Arc e El Cid. Não interessa se Joana d'Arc é feminino, neste caso, como eu falei, o masculino prevalece sobre o feminino. Beleza? Vamos em frente, que atrás vem gente com muita inveja da gente. Vamos lá. Nossa terceira regra, né, das regras específicas, as regras especiais. Quando eu trabalhar com esses adjetivos aqui, ó, anexo, incluso, próprio, tal, junto, kit, o que acontece? Esses adjetivos concordam com o substantivo ou com o pronome a que se referem. Tá, galera? Então, quando aparecer esses adjetivos aqui, tá? Eles vão concordar com o substantivo, porque esses adjetivos eles podem se referir a um substantivo ou um pronome, tá ok? Então, vão concordar. O documento irá anexo aos relatórios. Tá? Então, esse anexo está concordando com o documento. Tá? O que vai junto aos relatórios? O documento. O documento não está no singular e não é masculino, então o anexo fica no masculino singular. Tá? Perceba que esse anexo não está concordando com o relatório, não, é com o documento. Tanto que eu acabei de falar. O que vai junto com os relatórios? O documento. Então, o documento é masculino singular, então anexo masculino singular. As explicações estão nas páginas anexas, tá? O que estão nas páginas anexas? As explicações. Explicações é feminino plural, então flexionei o anexo também para o feminino plural, anexas, tá? Explicações anexas. Vão inclusas as notas fiscais. Notas fiscais, galera. Notas fiscais está no feminino plural. Então, inclusas também se flexionou para o feminino plural. Vou molhar a garganta um pouco, né? Tá ok, galera? Inclusa, a mesma coisa aqui junto, tá? São esses os documentos inclusos no processo. Se eu perguntar o que está junto com o processo? Os documentos. Documentos não é masculino plural? Então, o inclusos também foi para o masculino plural. Então, percebam que esses adjetivos, eles concordam em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural, com o substantivo ou com o pronome. No caso aqui, eles estão concordando com os substantivos. Mas eu tenho mais à frente quando eles concordam com pronomes. Olha aqui. Elas próprias se condenaram. Elas é um pronome feminino plural. Então, o adjetivo próprias se flexionou também para o feminino plural. Elas próprias. Ele próprio aceitou a derrota. Ele, masculino singular, próprio, masculino singular. Se fosse eles próprios. Tá ok? O adjetivo tal.
Que tal a aula? Olha só, aula é um substantivo feminino singular. Aqui tal está no singular, tá? Aqui eu não tenho flexão de gênero, tá, galera? Aqui eu tenho flexão só de número, tá ok? Que tais as aulas? Olha só, aulas feminino plural, então aqui o tal se flexionou para o plural também. Tais aulas. As malas vão juntas comigo. Eu duvido se vocês iriam fazer essa concordância, vocês iriam dizer as malas vão junto comigo. Com certeza. Só que juntas aí tem que se flexionar para concordar com o substantivo. E o substantivo malas é feminino plural no caso aqui desta frase. Então juntas se flexionou também para o feminino plural. As malas vão juntas. Nada de junto, as malas vão junto, tá ok? O menino segue junto ao pai. Percebam que menino é masculino singular. Aí o junto também aqui está no masculino singular. Ele está quite com a dívida. Ou seja, pagou a dívida, né? Ele, o pronome que está no masculino aqui, singular, o quite, tá ok? Quite também não tem flexão de gênero, só de número, tá? Então, já que ele é singular, o quite aqui está concordando com ele também no singular. Aqueles homens estão quites comigo. Olha só, o substantivo homens aqui está no plural. Então, quite se flexionou também para o plural. Quites. Beleza, galerinha? Vamos em frente. E a palavra meio, né, gente? Meio. Às vezes a galera utiliza de forma inadequada quando ele é advérbio. A gente vai já ver isso. O meio, ele pode ser adjetivo, ele pode ser advérbio, tá? Quando ele é adjetivo, beleza, mas quando ele é advérbio, a galera geralmente confunde e faz a concordância de forma incorreta. Bem, quando o meio é adjetivo, galera, ele vem ao lado, ó, do substantivo. E vai concordar, lógico, com esse substantivo em gênero e em número. O que é gênero e número, que eu já falei, galera? Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Então, vamos ao que interessa aqui, ó. Tomou 2 meias garrafas de vinho. Ora, o substantivo garrafas está no feminino e plural. Então, eu flexionei, né? Eu variei este meia para o feminino plural. Meias garrafas, tá? Catou meio quilo de feijão. Quilo, tá? Quilo não está no singular aqui e é masculino, né? Então, meio concordando com ele, tá? Também está no singular. Cortou meia fatia de pão. Ó, fatia feminino singular. Flexionei o meia para o feminino singular. Usou meios termos para falar com ela. Termos masculino plural. Flexionei o meio também para o masculino plural. Meios. E um detalhe, galera, toda vez que o meio ele for adjetivo, significa metade. Meio igual a metade, tá ok? Agora, vamos ver quando ele é advérbio. Quando ele é advérbio, ele vem ao lado do adjetivo. E nesse caso, ele não se flexiona. Aí é que está o erro que a galera comete, né? Quando ele é advérbio, a galera tem a tendência de flexionar o adjetivo para o feminino. E isso não pode acontecer, galera. Você só flexiona o meio quando ele for adjetivo. Lembra que nós acabamos de ver essa regra? Quando o meio for adjetivo, ele vem ao lado do substantivo. Aí, nesse caso, ele se flexiona para concordar com este substantivo, em gênero e número. Agora, meus amores, quando o meio for advérbio, tá? Ele não se flexiona, ele permanece invariável. E ele vem ao lado do adjetivo, tá? E nesse caso, ele vai significar um pouco. Lembra que quando o meio é adjetivo, ele significa metade. Quando ele é advérbio, ele significa um pouco. Então, vamos lá. A professora Conceição ficou meio preocupada, tá? Olha o adjetivo preocupada, né? O adjetivo preocupada aqui é feminino, está no singular.
Mas o meio, ele não se flexiona, ele vai permanecer sempre, sempre, sempre no masculino singular, tá? Meio preocupada, mesmo que o adjetivo esteja no feminino. Entenderam, né, galerinha? Nada de a professora Conceição ficou meia preocupada. Se você falar meia preocupada, quer dizer que só a metade de mim está preocupada, a outra não, né? E eu sou um todo, né? Eu não sou metade. Perceberam, galera? E eu posso ainda dizer, olha, a professora Conceição ficou um pouco preocupada, né? Então eu já sei que esse meio é advérbio. Então ele não se flexiona. Ando meio esquecida das coisas. Meia, nada de ando meia esquecida. Ando um pouco esquecida. Então esse meio é advérbio e veio ao lado do adjetivo esquecida, tá? A menina estava meio desnorteada. Novamente eu tenho um adjetivo no feminino, tá? Então meio é advérbio, ele não se flexiona. Perceberam, galera, a diferença do meio adjetivo para o meio advérbio, tá? Nunca, nunca, nunca do Brasil você flexiona o meio quando ele for advérbio. Ele sempre permanecerá no masculino singular, correto? Significando um pouco. E o mesmo, né? O mesmo ele pode ser pronome ou pode ser advérbio. Vamos lá. Quando o mesmo é pronome, ele concordará com a palavra a que ele se refere, tá? Ou ele pode se referir a um substantivo ou um pronome, né? E neste caso, quando ele for pronome, você pode substituir pelas palavras próprio, próprias, né? Próprios, por aí vai. As professoras mesmas fizeram a reunião. Olha, professora, né? Feminino plural. Então, eu vou flexionar o mesmas para o feminino plural. As professoras mesmas, as professoras próprias. Ele mesmo veio pedir perdão. Pronome ele está no singular. Então, mesmo fica também no singular. E ele é masculino, então mesmo masculino concordando. Ele próprio veio pedir perdão. Beleza, galerinha? Então, quando o mesmo for pronome, ele vai concordar com o substantivo ou com o pronome a que ele se refere. Nesse caso, ele significa próprio, próprios, própria, próprias. E quando ele for advérbio, galera, permanece invariável, que nem o meio, né? Se o meio for advérbio, ele não fica invariável, ele não se flexiona, sempre vai ser meio, meio, meio. A mesma coisa que o mesmo. Se ele for advérbio, ele permanece invariável. Sempre vai aparecer nesta forma aqui, mesmo. Ó. Nesse caso, ele significa realmente, de fato. As professoras fizeram mesmo a reunião, tá? Eu posso dizer, as professoras fizeram realmente, fizeram de fato a reunião. Então, eu já sei que este mesmo aqui é um advérbio, tá, galera? Então, são macetes bem fáceis, assim, que vocês têm condições de compreender, né? Ele veio mesmo pedir perdão. Então, esse mesmo aqui, desculpem, galera. Então, esse mesmo aqui, ele é advérbio, tá? Eu posso substituir pelo realmente. Ele veio realmente pedir perdão. Ele veio de fato pedir perdão, tá? Então, quando ele for advérbio, ele não vai se flexionar para concordar com substantivo, com pronome. Não, ele sempre vai aparecer nesta forma aí, tá? Masculino, singular. Beleza? Vamos em frente aqui. O obrigado. Tá? O homem sempre vai utilizar obrigado. Agora as mulheres, como eu ouço algumas mulheres, algumas meninas, algumas crianças falando obrigado. Meninas, agradeçam sempre falando obrigada. Muito obrigada. Então vamos lá. Obrigado. Usado no masculino quando é o homem que agradece. O rapaz disse obrigado ao gerente do banco. Meu irmão falou muito obrigado, tá? Então, se você é do sexo masculino, agradeça utilizando o obrigado. Mas se você é do sexo feminino, tá? Você tem que usar obrigada. Muito obrigada, disse a jovem ao professor.
Mesmo que você esteja agradecendo, se você é mulher, você esteja agradecendo alguém do sexo oposto, mas você tem por obrigação utilizar obrigada. A velhinha agradeceu dizendo obrigada, meu filho. Beleza? Essa aqui é uma das regras mais fáceis de concordância nominal. Vamos agora falar do bastante, que é outro, né, que as pessoas cometem alguns deslizes. Então vamos lá. Bastante, ele pode ser pronome indefinido ou pode ser advérbio, que a gente vai ver já já. Mas eu vou ensinar um macete aqui para vocês, bacana, que vocês nunca mais na vida de vocês vão errar a usar o bastante. Bastante, pronome definido. Quando ele for pronome definido, ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Então, nesse caso, a palavra bastante, ela pode ter plural, né? Pode ser bastantes também. Aí vem o macete. Poxa, professora, e aí, quando é que eu vou usar bastante ou quando eu vou usar bastantes? Gente, a dica é essa aqui. Toda vez que der para você substituir na frase por muito, muita, bastante. Se eu substituir por muitos, muitas, bastantes. Pronto, tá aí a dica, tá? Muito, 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 muita, bastante, singular. Muitos, muitas, bastantes, plural. Então, vamos às frases. Havia bastante gente na reunião. Perceba aqui que eu tenho o substantivo gente, né? Gente não está no singular aqui, tá? Então eu utilizei o bastante aqui no singular também, tá ok? Então havia, eu posso substituir por muita, ó, havia muita gente na reunião. Olha o macete que a professora ensinou. Se dá para substituir por muito ou por muita, bastante. Se dá para substituir por muitos, muitas, bastantes. Olha aqui embaixo. Havia bastantes pessoas no comício. Pessoas está no plural, então eu joguei o bastantes para o plural. Além disso, eu posso dizer havia muitas pessoas no comício, tá? Então, bastantes. Lia bastantes livros. Galera, também duvido se você não dizer lia bastante livros, né? Lia bastante livros. Epa, só que livros está no plural, né? Então eu tenho que concordar esse bastante com o plural de livros também, tá? Então, lia muitos livros, não é isso? Então, bastantes. Tá ok, galerinha? Bem fácil essa regra. Agora, quando o bastante ele for advérbio, ele não varia. Ele não se flexiona para o plural. Ele sempre vai aparecer nesta forma aqui, bastante. Tá ok? E joga um macete também, se você ficar na dúvida, olha. Estavam todos bastante irritados. Tá ok? Olha aqui o irritados, não tá no plural. Aí, estavam todos bastante irritados. Quase perde o fôlego, né? Mas, gente, eu fiquei na dúvida. Será que é bastante? Será que é bastantes? Aí eu pego o macete que a professora Conceição me ensinou. Eu vou jogar o muito, né? Ou muitos, ou muita, ou muitas, ou muita. Então, olha aqui. Estavam todos muito irritados. Não é assim que eu falo? Muito irritados? Você fala muitos irritados? Com certeza não, né? Muito. Então, muito, bastante. As garotas estavam bastante tristes com a notícia. Olha, o triste está aqui no plural, mas o bastante permaneceu invariável, galera. Por quê? Porque eu posso substituir por muito. As garotas estavam muito tristes. Eu não falo muitos tristes, né? Achei bastante complicadas as questões da prova. Eu posso substituir pelo muito. Achei muito complicadas. Eu não vou falar achei muitas complicadas, não é isso, gente? Tá? Então, se deu para substituir pelo muito, tá ok? Ele permanece invariável, ou seja, sempre no singular. Neste caso, não há flexão para o plural.
vamos a nossa oitava regra aqui, ó. É bom, é proibido, é necessário, acompanhado de substantivo, tá? Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode falar sobre essas expressões aqui, ó. Essas expressões concordam com o substantivo se este vier precedido de artigo ou pronome. Então, muito cuidado, que às vezes eu me deparo com algumas plaquinhas aí escritas de forma incorreta, usando proibido, é necessário, é bom, tá? Então, vamos lá, galera. Toda vez que o meu substantivo vier precedido, ou seja, antes do meu substantivo eu tiver um artigo ou um pronome, tá? Eu vou flexionar essas expressões aqui, tá? Então, olha só, é proibida a saída de alunos da sala. Primeira coisa é localizar o substantivo, tá aqui, ó, saída. Opa, saída, mas o que eu percebi que eu tenho antes deste substantivo, eu tenho o artigo, ó, o artigo a. Então, o que eu fiz com a expressão é proibido? Eu flexionei para o feminino. Proibida, proibida, porque antes do substantivo eu tenho um artigo. E se, professora, e se eu não tivesse esse artigo aqui antes? Aí permanece invariável. É proibido saída, como a gente vai ver mais adiante. É proibido saída. Mas como eu tenho um artigo aqui, ele apareceu na frente do substantivo, galerinha, eu flexionei para o feminino, concordando com saída. Aquela água é boa para a saúde. Então, olha só, o substantivo água, já localizei o substantivo água, mas eu percebi que antes eu tenho um pronome, né? O pronome aquela. O que eu fiz com o meu é bom? Eu flexionei para o feminino, concordando com água. Aquela água é boa. Eu não poderia dizer aquela água é bom. Mas, professora, e se eu não tivesse nem artigo, nem pronome na frente do substantivo? Tá? Se eu não tivesse esse aquela aqui, se não tivesse esse aquela, como é que ficaria? Água é bom para a saúde. A cautela é necessária para tratar com animais ferozes. Percebo que cautela é o substantivo. E o que eu percebi? Que antes eu tenho o artigo a. Flexionei, então, necessário para o feminino. Cautela não é feminino? Então, cautela necessária. Mas se por um acaso eu não tivesse o artigo, aqui ficaria no masculino. Cautela é necessário para tratar com animais ferozes. Beleza, galerinha? Então, toda vez que antes do meu substantivo eu tiver qualquer artigo, tá? Quando eu falo em artigo, pode ser definido ou indefinido. O, os, a, as, uns, uma, umas, tá? E pronomes, que eu tenho vários, né? Pronomes pessoais do caso reto, de tratamento, possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo, tá? Então, se aparecer na frente do substantivo um artigo ou um pronome, então eu flexiono para o feminino essas expressões. E quando não tem nada na frente do substantivo? Vou usar as mesmas frases que eu utilizei, olha. Essas expressões permanecem invariáveis se o substantivo não vier precedido de artigo ou pronome. É proibido saída de alunos da sala de aula. Olha, novamente o substantivo. Estou usando as mesmas frases da regra anterior. Só que vocês têm algum artigo aqui na frente do substantivo, saída? Não. Então, o proibido permanece invariável, ou seja, no masculino. É proibido saída de alunos. Água é bom para a saúde. Tá aqui o substantivo água. Mas eu tenho algum artigo ou pronome aqui? A água, aquela água, uma água. Não tenho nada. Então, o bom permanece invariável. Tá? Água é bom. Mas se eu tivesse a, que é um artigo, como é que ficaria? A água é boa para a saúde. Cautela é necessário para tratar com animais ferozes. Está aqui o substantivo cautela. Eu tenho alguma coisa na frente? Eu tenho artigo, pronome? Muita cautela? A cautela? Não tenho nada, tá? Então, se eu não tenho nem artigo, nem pronome antes do substantivo, permanece invariável necessário. Mas, professora, se eu tivesse
Muita cautela. Muito é um pronome, né? Como ficaria esse necessário? Muita cautela é necessária. Tá ok? Então, coloquei aqui para reforçar. Antes do substantivo, não há presença de artigo ou pronome. Beleza? Acho que essa aqui é a nossa última regra de concordância nominal. As palavras alerta menos pseudo, que significa falso. Então, vamos ao alerta. O alerta ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Fica a seu critério. Os soldados ficaram alerta diante do perigo. Os soldados ficaram alertas diante do perigo. Tá? Antigamente só se aceitava no singular. Tá? Depois houve uma modificação e já se aceita, né? Alguns gramáticos já aceitam plural também. Menos, gente. Outra palavrinha que dá dor de cabeça, meu Deus. Menos não possui feminino. Não existe menas. Menas sempre será menos, galerinha. Há menos coisas para se fazer hoje. Mesmo coisas sendo feminino, tá? Mas o menos é invariável. Sempre masculino. Ana é menos ocupada do que eu, tá? Então, novamente aqui, sempre menos. E o pseudo? Pseudo também permanece invariável, tá? Eram pseudo-sábios, tá? Ah, eu percebi, professora, que tem 2 S aqui. Por quê? Depois da última reforma ortográfica, galera, essa é uma palavra composta, formada por 2 elementos, né? A palavra pseudo e sábios, tá? Era separado por hífen, né? Mas com a reforma ortográfica, o que foi que ocorreu? Juntou-se tudo sem hífen. Por que eu tenho esses 2 S aqui? Porque segundo a regra, né, se o primeiro elemento terminar em vogal, qualquer vogal, e o segundo elemento começar por R ou S, eu vou dobrar esse S ou esse R. Por isso que apareceu esses 2 S aqui, tá? Então, pseudo é invariável, nada de pseudos. Pseudo, tá? Singular. Aqueles voluntários são pseudo-caridosos. Novamente aqui, ó, pseudo no singular. Tá ok, galera? Então, essa era a nossa aula de hoje sobre concordância nominal. Nos vemos na próxima aula, tá, galera?